No verso 6 está assim, ó: e ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas e tudo o que os seguia no meio de todo Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Aqui, em meio à mensagem de lembrança para Israel, traz à memória aqui a questão de Datã e Abirão. Por que esses homens foram lembrados aqui? Porque eles se rebelaram contra Moisés e consequentemente contra Deus. Na rebelião, que está lá em Números capítulo 16, fala lá que houve uma rebelião de Corá, Datã e Abirão contra Moisés. Corá, ele era da família dos coatitas. Os coatitas eram aqueles que ficavam responsáveis, eles eram responsáveis pela Arca da Aliança. Eles levavam, carregavam a Arca da Aliança, o candelabro, a mesa, os utensílios do tabernáculo. Então era uma família levítica. Então qual é o problema aí, pastor? Eles almejaram uma coisa maior do que a que Deus deu para eles. Eles não ficaram satisfeitos com o ofício que Deus deu e almejaram o sacerdócio. Quiseram ser como Moisés e Arão. E aqui fala de uma rebelião. Então traz isso à nossa memória. Toda pessoa que não é satisfeita com o seu chamado, ela vai tentar buscar onde Deus não mandou. Não é? Irmãos, cada um tem um chamado. Não é uma questão da pessoa querer ser somente. Querer é bom. A Bíblia fala: buscai com zelo os melhores dons. Porém, existe a questão do chamado. Se Deus me chamou para pastor, adianta eu querer envolver com outra área? Vai dar certo? Não é? Então a pessoa tem que ter essa lucidez, esse discernimento bíblico espiritual. Deus me chamou para essa função, e nessa função Deus vai abençoar. Coisa boa é a pessoa dar conta do que Deus chamou ela para fazer. Isso aqui é bom. A pessoa dorme tranquila, nesse sentido falando, né? Porque ela sabe que está se esforçando para dar conta do que Deus chamou. Corá deixou o diabo colocar no coração dele e almejar o sacerdócio. Mais ou menos assim. Moisés e Arão, eles querem se elevar, eles querem ser os maiorais, mas nós podemos também. Só que o negócio de Deus com Moisés era diferente. Com Moisés, Deus falava face a face. E aí eles entraram numa questão que eles não tinham nada a ver com isso. Assim acontece com a maioria das rebeliões. Então esse dado aqui chama atenção. Nós devemos estar felizes, porque pelo fato de Corá não estar feliz, ele envolveu ali muitos homens, lideranças. Foi uma rebelião a nível nacional. E a colheita dele foi do tamanho da sua rebelião, porque a pessoa vai colher conforme o que ela plantar. Mal sabia ele o que Deus estava preparando. Moisés aceitou o desafio. Não que ele quis isso, mas quando ele viu que eles estavam com essa semente da rebelião em seus corações, confrontando Moisés aceitou o desafio. E aí a Bíblia fala assim, eu quero até ir para lá, para a gente, nesse trechinho aqui, dá tempo, pegar na íntegra. Números capítulo 16, se você puder, acompanhe comigo. Vou ler só o trechinho aqui, onde houve o desafio e eles se deram mal. Números 16, verso de número 28, está escrito assim: então disse Moisés: nisto conhecereis
que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo que se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Olha só, eles desprezaram o Senhor. Quem se rebela despreza a Deus. Moisés acaba de falar, olha só, ele aceitou o desafio, porque ele sabia quem o havia chamado e quem o havia levantado. Ele disse assim, dessa forma, e aí está no versículo de número 31, e aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou, com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram, melhor dizendo, do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Está vendo? Olha o que dá uma rebelião. A pessoa se levantar contra um homem de Deus. Então, não se pode ter isso. Acontece, mas de acordo com a vontade de Deus, não se pode ter. Eu vou invejar uma pessoa porque Deus tem um chamado para ela? Não. Irmãos, não tem ninguém maior do que o outro para Deus, não. Não é? O maior para Deus é o que serve. Só que às vezes a pessoa deixa entrar no coração uma inveja, um incômodo, e começa com essa semente maligna que houve ali no coração de Corá. Quem que esse fulano está pensando que é? Deus usa todos nós, achando que é assim. Não, irmão. Cada um tem seu dom. A Bíblia fala sobre isso. Aí a pessoa não estuda a Bíblia, fica pensando coisa, o diabo manipula a pessoa, age na vida da pessoa, e a pessoa envolve-se numa coisa que vai acabar no abismo. E sem contar que na rebelião dele, ele não era como Moisés. Quem fazia a obra de Moisés? Quem buscava a Deus como ele buscava? Aí é fácil eu invejar o outro, mas não fazer o que o outro faz. Eu quero o cargo dele, mas não consigo fazer a obra dele. E onde que eu vou chegar? Exatamente, o presbítero trouxe aí uma palavra boa, né? Às vezes a pessoa, ela inveja, mas não calcula, calma lá. Porque, eu vou ser aqui sincero com vocês. Irmãos, pode vir uma inveja ao coração de qualquer de nós. Agora, se ela vai permanecer ou não, aí entra o ser cristão. Se sobe um pensamento ao meu coração, minha mente, que não é procedente de Deus, o que eu vou fazer se eu for um homem de Deus? Se eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. É isso, entende? Não é que nós não podemos, às vezes, agir na carne. Agora, se nós vamos continuar a permanecer agindo, aí é uma outra questão. O problema de Corá, como é que foi esse? Eles estavam ali cuidando do ofício deles no tabernáculo, né? Eles tinham o ofício deles, era um ofício levítico, honrado por Deus, abençoado por Deus, mas o homem não estava satisfeito. Ele quis ser grande, ou quis uma grandeza que não era para ele ali, se é que eu posso dizer assim. Como o amado falou aí, então, a pessoa esquece de pensar também, até sensatamente, calma lá, se eu não tenho dom para isso, deixa o irmão no dom dele, eu vou ficar no meu, e todos nós vamos. Quer dizer, ali era o povo. Se Corá, ele ali tivesse em seu coração esse pensamento e dominasse esse pensamento de rebelião, ele ia continuar. Corá, ele era uma liderança no meio sacerdotal, só que ele quis ser muito.
Ele almejou o sacerdócio. E aí é uma questão, irmãos, que a pessoa tem que pensar. Certo? Hoje, por exemplo, vamos trazer essa mensagem para hoje. Assim, algumas coisas que acontecem hoje e que eu fico preocupado e até já deixo para vocês esse alerta, né? Às vezes eu conversei com o presbítero, parece que algumas vezes e tal, porque esse assunto é muito atual, né? Infelizmente. Hoje se compra a consagração de bispo, apóstolo, pastor, se compra, comprado. Você vai, a pessoa vai para determinado lugar, chega lá, fica um final de semana, não sei quantos dias, né? E pronto, acabou. Pode na cabeça, carteira, diploma, sou apóstolo. E aí quando chega na cidade dele, quem faz isso às vezes, né? Quando tem essa grandeza exagerada no coração, que não era nem para ter. Aí quando chega na cidade, né? Estou usando um exemplo, existem vários. Aí acontece um problema na igreja do camarada, se é que tem igreja, né? Se é que tem. Se não chegar uma outra igreja, aí acontece um problema, sabe como é que ele fala para a pessoa? Você sabe com quem você está falando? Entendeu? Com coisa que a pessoa, por quê? Subiu para a cabeça. Você sabe com quem você está falando? Com coisa que ele é uma celebridade, né? Olha só a que ponto nós estamos chegando. O maior bárbaro que não tem nenhum conhecimento, nenhum amadurecimento espiritual. Isso, olha só, aí entrou com mais uma palavra que dá para poder a gente trabalhar mais. Não tem maturidade, não tem tarimba, não tem experiência, e essa pessoa vai se frustrar, vai frustrar quem não vive com ela. Esse é o problema. Se eu lido, eu estou pregando aqui para vocês, mas se na hora da minha pessoa atuar, né, da minha atuação, eu não souber atuar, eu vou ser um desastre. Eu vou ser um desastre. Então não é a questão de chegar aqui e pregar somente, não. Isso aqui é uma parte. A pessoa tem que saber pregar também, conhecer a Bíblia, senão ela vai pregar e dizer. Porém, a pessoa no trato com os irmãos, o que faltou para corar? Humildade. Moisés foi humilde, mas ele não foi. Ele foi arrogante. Aí quando Moisés olha para ele assim, vê aquela arrogância, né, ali dominando a vida dele, Moisés aceitou o desafio. Porque ele desafiou Moisés. E desafiando Moisés, ele estava desafiando a Deus. Porque quem levantou Moisés foi Deus. E aí a derrota já era certa. Então, nós precisamos de ter cuidado com isso. Eu vou andar um pouquinho aqui só para finalizar. Eu não quero me concentrar. Mas esse detalhe está aqui. A gente tem que ter cuidado. Nós vimos aqui que a terra abriu a boca e engoliu ali Corá. E tudo que tinha que engolir naquele momento. E depois saiu fogo do Senhor. A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. E consumiu lá os homens que estavam na rebelião. Tem que vigiar isso aí.